Game Engine, uma nova inteligência artificial do Google que simula um jogo sem uma Game Engine. Então, olha só que interessante, né? Um time de pesquisa lá do Google atingiu um marco importante na inteligência artificial ao criar uma rede neural que pode gerar jogabilidade em tempo real para o clássico jogo de tiro, o Doom, sem usar um mecanismo de jogo tradicional, uma Game Engine, né, conhecida. Esse sistema, chamado de Game Engine, marca um passo significativo à frente da inteligência artificial, produzindo jogabilidade a 20 quadros por segundo, né, em um único chip, com cada quadro previsto por um modelo de difusão. Não sei o que isso quer dizer. Então aqui tem uma aspas lá do anúncio, né? Apresentamos o Game Engine, primeira Game Engine alimentada inteiramente por um modelo neural que permite a interação em tempo real com um ambiente complexo, em longas trajetórias e em alta qualidade. Vou dizer o que eu entendi e aí o Felipe pode explicar um pouco mais profundamente. Mas assim... Nada. Não entendi. Mas assim, normalmente, que foi o que aconteceu com o Doom e existe até hoje, né? Para fazer um jogo tem que ter uma engine de um jogo. Né? Então, como se fosse um framework, digamos assim, né? Para te ter todas as funcionalidades que existem no jogo. Então, sei lá, mapeamento de cenário, a construção de texturas, leis da física, como é que vai funcionar, onde é que vai colisão, um monte de coisa, tá? Que já virou meio tradicional e é o básico dentro de uma game engine. Então lá, o Carmack, que criou o Doom, ele criou uma game engine primeiro para fazer o Doom, depois ele fez o Quake, depois ele fez o, sei lá qual outro. Com a mesma engine. E, enfim, e aí isso foi evoluindo até a gente chegar hoje num nível absurdo dos jogos, que cada um tem a sua game engine por trás. Principalmente a Unreal, por exemplo, que é usada pelos principais games aí. Exatamente. O que aconteceu aqui, que esse time de pesquisa do Google fez, foi montar uma rede neural capaz de gerar um jogo em tempo real, né, sem ter a necessidade de se basear numa game engine. Na prática, ele está gerando uma game engine em tempo real, alguma coisa assim, simulando algo próximo a isso. Né? Mas eu achei bem foda. Assim. Tentando entender tecnicamente o que acontece, ele elimina o 3D do jogo. É muito bizarro, assim, porque o que acontece? Tu tem uma engine de game que diz o quê? Tem gravidade. Quando teu boneco pula, ele colide no chão, etc. Ele sobe numa velocidade, cai noutra velocidade. Ele não bate em paredes. Se tu aperta uma tecla, tu gira. Então ele tem que fazer o cálculo de ângulo, né? Perspectiva. Então a Game Engine, ela calcula isso tudo aí. Por exemplo, uma coisa que está mais perto de ti, ele tem que renderizar melhor os polígonos do que uma coisa que está mais longe. Todo esse trabalho. Eles tiraram tudo isso. E eles têm uma inteligência artificial que ela estudou o game, claro, né? Mas ela mostra pra ti um quadro. E baseado no que acontece, ela deduz o que seria o próximo quadro diretamente. Então, se tu aperta o botão de pular, baseado no que ela estudou, ela sabe, eu acho então que deveria ver uns quadros assim em volta. Então, ela é só 2D. Não tem o cálculo, não tem. Ela fica só simulando o que deve ser o próximo quadro que tu veria se tu apertar pra virar pro lado. E aí ela simula aqueles ângulos ali e tudo mais, né? É uma abordagem muito curiosa, tá? É uma abordagem muito curiosa, assim. Não sei se justificaria investimentos muito altos para substituir game engines por causa disso, porque elas agilizam muito o trabalho, né? E, de novo, essa IA consegue fazer isso porque ela estudou um game, né? Ela estudou o que seriam os quadros, então por isso que ela sabe deduzir o que seriam os quadros, né? Mas é bem impressionante perceber que tu pode jogar uma coisa e interagir com uma coisa em tempo real, a 20 quadros por segundo, né? A sensação que te dá em tempo real, e algo que simplesmente não tem uma game engine, né? Realmente é bem impressionante, né? Sim, é muito legal. E o que eu ia dizer? Lendo essa notícia, eu fui pesquisar outras coisas, assim, existe enfim, nas comunidades gamers aí e tal, e quem trabalha com jogos, existe essa tendência mesmo, assim, de que hoje já é muito utilizado a inteligência artificial em conjunto com as game engines, e, enfim, para várias coisas, tudo que nos jogos modernos, praticamente tudo ali tem algum tipo de inteligência artificial. Né? Não é a generativa, que a gente sempre fala, que é a inteligência artificial de verdade. Ali. Então, e aqui é esse o caso. Né? Então, mas existe uma tendência grande de que as game engines e outras soluções passem também a utilizar cada vez mais abordagens desse tipo, assim, porque aí pensando em tudo que a gente fala aqui sobre inteligência artificial, realmente faz sentido, porque num jogo, né, onde tu tem coisas que são sempre, que é o que tu falou, lei da física, ela é assim, né? Então, se ela é assim, bom, e uma rede neural consegue, né, fazer isso, imitar e prever e tudo mais, então talvez, de fato, em algum momento a gente chegue ao ponto de ter
uma rede neural, enfim, e todas as soluções na volta que seja mais capaz até do que uma game engine. Dependendo, E dependendo como for a dependendo, evolução. acho que ela inclusive te agiliza muito uma camada. Eu não diria disso aqui como eles fizeram, que é tipo de renderizar quadros, né? Mas de repente eu vejo ela ajudando uma game engine. Por exemplo, quem vai criar um game pode ir lá e dizer, olha só, vou botar meu personagem num outro planeta aqui. Nesse outro planeta a gravidade é mais leve. E aí com a IA ele faz o que tem que fazer, entendeu? Sem tu precisar ter que fazer cálculos, sem tu precisar ficar ajustando 1000 coisas ali de repente relacionadas a isso, sabe? E principalmente também, eu vi o pessoal comentando assim sobre tipo, tem um prédio e daí tu vai explodir o prédio. Né? Então hoje, claro, tem plugins e coisas assim nos modeladores 3D que te fazem, mas daqui a pouco tu podia fazer isso com uma inteligência artificial baseada na jogabilidade do usuário. O usuário jogou uma bomba nesse lado aqui, não naquele lado lá. Daí o prédio explode de um jeito diferente que está sendo live ali, né? E processado de uma outra maneira. Acho que tem muito potencial, sim, tá? E cada vez as IAs estão conseguindo fazer coisas mais bonitas, né? Com efeitos mais legais e tudo mais. Então eu imagino que o PlayStation 6, por exemplo, vai vir com um chip só para inteligência artificial. Porque tá tudo vindo assim, notebook tá vindo com chip de inteligência artificial, celular. Vai vir com um prompt assim, gera o teu jogo. Gerar um jogo. Como que tu quer jogar? Daí, eu quero jogar o Sonic versus Mario. Aí vai lá e bota. Mas eu acho que cada vez mais a gente vai ver isso. Mas o pessoal não vai dar ponto sem nó. Eu acho que, por exemplo, quem é da Unreal não vai querer abrir mão da sua engine, que já tem décadas aí e é muito poderosa, né? Eles vão provavelmente encaixar a inteligência artificial para agilizar no trabalho de quem usa a própria engine.